Virando o relógio, 3h09, começando a segunda hora do Estúdio CBN. A gente vai começar essa segunda hora com um bate-papo, porque hoje aqui em Campinas tem o lançamento do livro Do Alto do Pódio, que conta a história da medalhista olímpica Sandra Pires. Hoje, né, a gente pensa, nossa, quanta mulher ganhando medalha de ouro, que bom para o Brasil, mas quem abriu o caminho foi a Sandra. Tô apontando pro lado errado, né? Aqui, ó, a Sandra tá do meu lado aqui. Vamos falar com a Sandra e também com o Marcelo Teles Satin, professor e palestrante que escreveu esse livro junto com a Sandra Pires. Começar fazendo a conexão internacional com Miami. Oi, Sandra, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marcos Guarizo, Marcelo, meu querido Marcelo, aí, meu parceiro. Um prazer estar aqui com vocês para poder falar de uma coisa tão prazerosa, né, que foi o nascimento aí desse livro. A Sandra está em Miami, mas o Marcelo estará no lançamento em Campinas. Já está em Campinas, Marcelo? Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Guarizo, tudo bem, querido? Muito boa tarde. Já estou, na verdade, eu sou de Campinas. Estou aqui já a uns 5 quilômetros do shopping já. Eu moro aqui pertinho. Oh, que legal. Bom, a gente vai começar falando, né? Eu vou perguntar primeiro para o Marcelo sobre a possibilidade, né? Como surgiu a chance de você fazer um livro sobre a Sandra Pires? Olha, Guarizo, a ideia foi muito interessante. Na verdade, eu já tinha um livro rascunhado em 2015 e eu queria contar a história de alguém relevante, né? Alguém muito relevante que inspirasse as pessoas. Eu não queria ficar contando a minha história, porque apesar de ser uma história muito bacana, eu queria trazer uma pessoa notória, uma pessoa extraordinária, que tivesse alcançado resultados extraordinários, mas que também fosse uma pessoa comum, uma pessoa simples, para provar que uma pessoa simples também pode fazer coisas extraordinárias. E aí, um amigo em comum nosso, né, Sandra, acabou fazendo uma ponte entre a gente, e aí, depois de longos bate-papos, a gente percebeu que aquilo que eu tinha para escrever no livro, a Sandra já tinha vivenciado naturalmente, né, talvez eram pilares da vida dela que ela tinha como princípios, e casou certinho. Ela foi a pessoa perfeita para poder ilustrar o livro aí, e estamos muito felizes aí com esse nascimento do livro aí, que está maravilhoso, tá inspirador, viu? E a sua participação, Sandra, como foi nesse livro, né? Você foi contando a história, você foi dando pitaco no que o Marcelo escrevia, você, a gente sabe, né? Quem te viu jogando, sabe o quanto você é competitivo e quanto você sempre foi de opinião forte, né? Quando comentava vôlei de praia também, né? Então, como foi a sua participação aí na confecção desse livro, Sandra? Olha, Guarizo, foi muito bacana, realmente são encontros da vida, né? Assim, que de repente o Marcelo surgiu na minha vida com esse amigo em comum, o Kyodai, que também foi um jogador de vôlei. O Marcelo também jogou vôlei, por isso que eu acho que ele ficou atraído também por uma jogadora de vôlei, né? A história, e ele foi buscando, e eu surgi no momento que participar de um livro, para mim, um livro que a gente pode ajudar outras pessoas, isso é muito importante, porque depois a gente começa a pensar, né? Eu, quando estou fazendo as minhas palestras, as pessoas perguntam muito, mas como que você conseguiu ficar tanto tempo no topo? Mas como é que você fez? E aquilo era difícil de explicar, é difícil de explicar, eu dizendo o que eu fiz. E o Marcelo veio com uma metodologia que se encaixou perfeito, fica mais fácil de explicar, das pessoas entenderem que elas têm que passar por alguns pilares na vida, né? Geralmente a gente, para o atleta, parece que é mais fácil, porque a gente faz o que a gente gosta logo cedo. Então, eu fui passando por esses... Eu passei a vida inteira por esses pilares que a gente fala tanto, né? Então, e ele criou essa metodologia bem explicada. Então, é uma felicidade, né? Poder agora conseguir realmente explicar, olha, gente, eu vivenciei isso aqui, aí eu conto uma história que se encaixa perfeitamente na metodologia dele. Então, por isso que eu topei de cara fazer o livro, claro, e a gente foi desenvolvendo parceria para outros trabalhos, e o Marcelo realmente ele é incrível. Eu adoro estar junto com ele e ter escrito meu primeiro livro com ele. E baseia na história da Sandra por capítulos, Marcelo, ou você criou
algum tipo de história para contar até onde ela chegou, ou utilizando o que a Sandra fez, né? O que a Sandra conseguiu para passar motivação para as pessoas. Como que você chegou a essa metodologia aí do texto do livro? Guarizo, a ideia é o seguinte, né? Eu tinha 4 capítulos que eram fundamentais, né? Que eu até abordo, que é a direção, motivo, intensidade, perseverança. E aí eu já tinha escrito esses capítulos. E aí eu comecei a perceber, fiz várias perguntas para a Sandra para poder entender como é que era a história da Sandra. Então a gente batia papo, ela contava a história para mim, e aí eu ia anotando, falou, isso aqui fica perfeito aqui, ó, meu objetivo. Pô, ela tem vários objetivos na vida, isso aqui cabe aqui. Daqui a pouco eu percebia que ela também ela usava o talento dela, ela tinha uma determinação, uma disciplina acima do normal. Isso aqui se encaixa nesse capítulo aqui. Aí ela falava da perseverança, isso aqui se encaixa nesse capítulo. Eu percebi que o que ela ia falando ia encaixando nos capítulos. Porque para ela, né, o Arizo, é algo muito natural, né? Seguir esses 4 pilares. Se todo mundo seguisse esses 4 pilares, também chegaria no resultado que ela chegou. Então, escutando as histórias dela, eu consegui ilustrando o livro. Então, todo capítulo, de uma certa forma, tem uma história dela para poder ilustrar o conceito geral, mas, além disso, tem outras histórias dela que também vão ilustrando subconceitos que estão dentro do capítulo. Então, tem várias histórias, tem fotos, eu coloquei alguns QR Codes que mostram, que arremetem diretamente para a história dela, tem o jogo da final, onde ela ganhou a medalha de ouro, que é emocionante. Então, assim, um livro que está bem recheado das histórias dela, viu? Ô Sandra, aí você considera como um livro biográfico ou não? Você ainda pensa que é um pouco diferente de uma biografia? Eu acho que é um pouquinho diferente, né? Apesar de eu contar tantas histórias, eu falo muito em cima desses 4 pilares. As histórias são baseadas em cima desses pilares, que são importantes, sim, para qualquer pessoa que quer alcançar um objetivo, né? Dar intensidade no que faz. Então, talvez foi muito interessante para mim por causa disso. Porque eu acho que a biografia é uma coisa mais solta, né? Que você vai contando realmente como foi a sua história. É claro que eu tenho histórias muito interessantes, não dá para contar tudo num livro só, mas a gente escolheu assim as melhores para colocar e exemplificar. Realmente foi muito bom. Eu acho que eu gosto mais de ter a ideia desse livro, de ter unido o Marcelo com a metodologia dele e as minhas histórias, do que só a minha biografia, sabe? Mas eu acho que é um pouco diferente. Marcelo, e o nome do Alto do Pódio? Claro que é inspiração na medalha de ouro da Sandra, mas também tem a ver com esses 4 pilares aí que vocês estão falando. Exatamente, exatamente. Do alto do pódio, primeiro que o pódio é o lugar mais alto, né? Quer dizer, o topo do pódio, o alto do pódio é o lugar mais alto. Segundo, que para você chegar no alto do pódio não é fácil. Terceiro, para você se manter no alto do pódio é mais difícil ainda, né? Então, acho que o nome foi propício à pessoa que escreveu comigo, a Sandra, que viveu muito tempo no alto do pódio, né? Então, tem tudo a ver com ela, sim. Ô Sandra, a gente acaba extrapolando um pouquinho o assunto do livro, né? Porque não é todo dia que a gente está falando com uma campeã olímpica, né? E eu queria saber de você, né? Quando chega aquela final em Atlanta, 96, 2 duplas brasileiras, né? Você e a Jaqueline contra a Mônica e a Adriana. Naquele momento que o Brasil já tinha garantido o ouro e a prata, você pensou, eu não posso ficar na história como medalha de prata, porque tem até a ver com o que tem no livro. Você não estava satisfeita naquele momento tão competitiva que você é, e a Jaque também, né, que a gente sabe. Acho que vários fatores passaram ali na minha cabeça, porque, na verdade, falando abertamente, para mim foi um grande desafio conquistar a medalha de ouro. Acho que foi o maior desafio da minha vida, porque eu era muito jovem, jogando ao lado de uma jogadora que já era rainha da praia nos Estados Unidos. Ela era a melhor jogadora de vôlei de praia da época. Então, o meu grande desafio realmente era conquistar aquela medalha com ela, porque ela merecia, por tudo que ela fez pelo esporte, por tudo que ela já havia conquistado, a Jaque merecia encerrar a carreira dela com uma medalha de ouro. E eu estava começando a minha carreira. Era a minha primeira Olimpíada, e então aquilo ali
eu sabia que eu tinha que conquistar o ouro, que a prata para ela não ficaria contente, eu ia ouvir muito, mas muito, a vida inteira eu ia ter que ouvir. Então, eu fiz de tudo para conquistar aquele ouro que eu acho, assim, pelo nosso retrospecto também, era merecedor o ouro, porque a gente tinha vencido todas as partidas contra a Mônica e a Adriana em muitos anos, né, que a gente já jogava contra elas. Então, realmente tinha que fechar aquilo ali com um ciclo, né, de ouro. E para mim foi um alívio quando acabou o último ponto, que todo mundo pergunta, e ali o último ponto? Naquele momento senti o alívio, consegui dar essa medalha de ouro para a Jaque, entendeu? Porque eu sabia que ali ela não ia mais ter oportunidade de jogar, né, a Olimpíada. Então eu falei, e eu começando, para mim era um início e um início fantástico, mas que se fosse com a prata também seria legal, mas para ela não seria. E vocês são, né, você e a Jaque, as primeiras brasileiras a ganharem uma medalha de ouro, né? E hoje, morando em Miami, você tá ligado ao vôlei ainda? Tá contando as histórias apenas no livro ou continua na ativa aí no esporte, Sandra? Não, ainda não estou morando aqui em Miami, né? Eu vim passar uma temporada e já era uma coisa que eu queria fazer há um tempo também. E aí agora aproveitei que eu tive essa oportunidade, mas eu sempre fui muito ligada, né? Eu fui durante 10 anos comentarista do Sport TV, fui também embaixadora do projeto também muito legal do esporte do Banco do Brasil, que sempre apoiou o voleibol. Então também fui desde 2009, quando eu parei de jogar, eu entrei para esse projeto. E agora eu participo de um projeto, né, o Edux, que é de educação, com a Estácio, onde eu fiz minha universidade. Eu também estou fazendo um MBA, então eu estudo online, estou fazendo um MBA em gestão de projetos. Foi aí que Marcelo também me ajudou muito, né? E continuo com as palestras, então, mas num ritmo, né, mais devagar do que já foi a minha vida, né? Então, mas eu adoro tá vendo tudo que está acontecendo com o voleibol, estou sempre atenta. E também agora conhecendo um pouco outras áreas, né? Essa área do desenvolvimento humano que eu gosto. E aprendi muito com o Marcelo. Então, por isso que eu falo, foi muito legal essa parceria. Quero que o Marcelo, aliás, que também é palestrante, né, Marcelo? Além de escrever o livro, você convidar o pessoal hoje para autografar o livro do Alto do Pódio. Tá aqui, ó. Estão super convidados. Guarizo, eu consigo sortear um livro aí para os seus ouvintes? Olha, hoje no programa fica meio complicado, mas a gente pode conversar para fazer o sorteio durante a semana, ou aqui ou no CBN Esportes, ou até uma outra ideia, viu, Marcelo? Você é daqui, a CBN Campinas transmite a Superliga de Vôlei Masculino, né? Os jogos do Vôlei Renata. Eu, inclusive, vou narrar o jogo de sábado contra Brasília às 7 da noite. Então a gente pode pensar, a gente vai conversar fora do ar aí para acertar isso aí, mas vamos sortear um livro sim, vai ser um prazer pra gente. Com certeza. Então, eu quero convidar, sim, as pessoas a partir das 19 horas na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro. Eu vou estar lá recebendo os convidados, amigos, pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do livro. Eu já tenho várias pessoas que compraram o livro, estão dando excelentes feedbacks. Isso é muito bom. Porque o nosso propósito, Guarizo, é a gente ajudar as pessoas mesmo. A gente entende que nesse mundo cheio de distrações, cheio de desafios, cheio de dificuldades, tem muitas pessoas que sonham um pouco, pessoas que sonham muito, mas não alcançam nada porque tem falta de foco, e o livro tem esse propósito, ajudar essas pessoas a alcançarem isso. Então, foi escrito com muito carinho, com muito amor. Se você aparecer lá, por favor, para lá para me dar um abraço, para olhar o livro, para a gente tirar uma foto, tá bom? Você será recebido aí com muito carinho, e fala que você é um ouvinte aí da CBN, que vai ser um prazer te receber lá na Livraria Leitura, tá bom? Maravilha. Marcelo Satin é professor, palestrante e autor do livro do Alto do Pódio, contando a história, né? Junto com a Sandra Pires. A Sandra é coautora. Marcelo, muito obrigado, grande abraço para você. Muito sucesso, não só no lançamento, mas no livro também. Obrigado, Guarizo. Muito obrigado e ótima tarde para você, viu? Obrigado por nos receber aqui tão gentilmente.
Sandra Pires, prazer falar com você. Muito obrigado também disponibilizando um tempo aí para conversar com a gente. Grande abraço para você. Sucesso. Um beijo para vocês, para os ouvintes também. Parabéns, Marcelo. Sucesso. Pena que eu não vou estar lá junto, mas esse momento a gente vai fazendo virtualmente. Obrigada aí pela oportunidade também, o Guarizo. Muito bacana a gente poder falar do livro. Obrigado a vocês. 3h24.